Em relação à ética em pesquisa com seres humanos, o que será que mudou nos últimos anos? Vamos ver. Normalmente, pesquisas envolvendo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com TEA ou pessoas vulneráveis, seja por meio de coleta de dados online ou por meio de inteligência artificial, muito se tem questionado a esse respeito e eu vou passar as regras para vocês. Para contextualizar, logo após a pandemia da Covid-19, muito se passou a ter cuidado com as coletas de informações. E uma das principais mudanças foi em relação aos formulários eletrônicos, às videoconferências, a coleta de dados por redes sociais e o uso das ferramentas de inteligência artificial nas diversas fases da pesquisa. Da mesma forma, aumentou a preocupação com a privacidade dos participantes, a proteção de dados pessoais, consentimento eletrônico, grupos em situações de vulnerabilidade e, inclusive, a transparência do uso de inteligência artificial nas pesquisas. Por isso que os comitês de ética levam em consideração diversos aspectos. Então, existem as resoluções dos conselhos, as cartas circulares, os ofícios e a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2024, a Lei 14.874 do Sistema de Ética em Pesquisa passou também a regulamentar diversos aspectos. Em relação a pesquisas com crianças, lembrando que a criança nunca assina o termo de consentimento livre e esclarecido, então precisa de um consentimento do responsável legal, mas a criança precisa entender também, compreendendo bem o que é essa pesquisa, essa documentação, ela assina um assentimento. As boas práticas, então, envolvem utilizar uma linguagem simples, frases curtas. O pesquisador precisa explicar para a criança o que ela vai pesquisar, né? Da mesma forma, em relação aos adolescentes, desde 2023, o CONEP vem reforçando o uso do assentimento por parte do adolescente. Então, o responsável assina o termo de consentimento livre e esclarecido e o adolescente, compreendendo os riscos, assina o termo de assentimento voluntariamente e ele pode desistir a qualquer momento que ele quiser. Em relação a pesquisas com idosos, claro que o envelhecimento não implica incapacidade. Então, o pesquisador deve se aproximar e entender, né, qual é o grau de cognição, de autonomia, de capacidade de decisão. E se houver, então, comprometimento cognitivo, o responsável legal é quem assinará o termo de consentimento livre e esclarecido. E a vontade deve predominar. Em relação a pesquisas com pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiências ou quaisquer outras pessoas que venham participar da pesquisa, na verdade não há uma resolução específica para essas pessoas, mas a Lei de Acessibilidade 13.146 de 2025 garante direitos fundamentais. Por exemplo, avaliação individual da capacidade decisória, linguagem acessível, libras, braille, audiodescrição, tempo ampliado para leitura, verificar, né, se está num ambiente adequado, um apoio familiar, nunca presumir incapacidade. E nessas pesquisas, claro, por lei, não deve ter nenhum item discriminatório, né, com LGBTQIA, PN+, e levar em consideração o nada sobre nós sem nós. Isso significa, por exemplo, se a pesquisa for feita com surdos, deve haver um surdo na equipe. Outro aspecto importante é lembrar dos grupos que exigem maior atenção, né, que são as crianças, adolescentes, idosos, povos indígenas, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, muita atenção, pessoas com deficiência, com doenças raras, com transtornos mentais, em situação de rua, refugiados, né, populações tradicionais, enfim, levar em consideração todos esses aspectos. Em relação às pesquisas pela internet, são aceitas pesquisas utilizando Google Forms, né, SurveyMonkey, WhatsApp, Teams, Zoom, Google Meet, redes sociais, enfim. Porém,
O protocolo precisa informar qual é a plataforma utilizada, onde esses dados serão armazenados, quais medidas de segurança, quais as formas de autenticação, né? Quais os riscos relacionados, né? E isso está bem explicado na Carta Circular número 1 de 2021, e isso é adotado pelos comitês de ética em pesquisa. Então, a partir de 2022, o CONEP oficializou o uso do termo de consentimento livre esclarecido eletrônico, né, o termo de assentimento também, a assinatura digital e o aceite eletrônico, li e concordo, que é onde o participante vai ler e assinar. Essa pesquisa, então, precisa demonstrar que o participante realmente teve acesso ao documento, que ele teve tempo para leitura, que teve como tirar dúvidas, né? Se existe registro de aceite, né? Não basta colocar aceito. Ele precisa ter essa autonomia. Em relação ao Google Forms, o formulário deve iniciar pelo termo de consentimento. Ele não deve estar separado. Então, precisa ter uma estrutura recomendada, apresentar a pesquisa, quais são os objetivos, que riscos estão envolvidos. Praticamente toda pesquisa envolve riscos. Quais são os benefícios, como é o sigilo, quais os contatos do pesquisador, do CEP e a declaração de aceite. Lembrando que somente após o aceite o participante deve acessar as perguntas. E normalmente isso vai por e-mail. No capítulo 8, né, no consentimento eletrônico, são aceitos assinatura digital, li e concordo, resposta por e-mail, gravação de voz, de vídeo, né? Comprovar que o participante recebeu essas informações suficientes, que esclareceu as dúvidas, que ele realmente consentiu de forma livre. Por fim, as pesquisas feitas por meio de redes sociais. Esse recrutamento pode ocorrer por Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, mas, claro que tem que evitar exposição pública, constrangimento, mensagens insistentes. E o convite deve preservar a privacidade do potencial participante, né? Nada de colocar em grupos. O capítulo 10, então, vamos trazer um pouco sobre inteligência artificial nas pesquisas. E o uso da inteligência, claro, se tornou bastante frequente, né? Mas é claro que exige transparência. Então, é importante informar no projeto quais ferramentas serão utilizadas, em que etapa elas serão empregadas, se haverá intervenção humana e como esses dados serão protegidos. As boas práticas incluem não inserir dados pessoais identificáveis em plataformas públicas, né? Então, se fez a pesquisa, coletou dados, não jogue lá. Deixar anônimo ou usar pseudônimo, né, antes de qualquer processamento, validar criticamente todas as análises, declarar no relatório quando a IA tiver sido utilizada para apoio metodológico, revisão textual, organização de dados. A resolução 466 de 2012 da LGPD e da integridade científica se aplicam ao seu uso, né, gente? Então vamos ter bom senso. E claro, a Lei Geral de Proteção de Dados, o pesquisador deve informar quais serão coletados, finalidade da coleta, o tempo de armazenamento, quem terá acesso a essas informações, se é possível ficar anônimo, como esses dados serão descartados, quanto tempo, né? A gente recomenda guardar por 5 anos. Enfim, quanto menor a quantidade de dados pessoais coletados, menor tende a ser o risco ético. Então vamos lá. As principais tendências, então, apontadas pelos CEPs. Ausência de riscos específicos, né? Na pesquisa online, termo de consentimento em linguagem acessível, né? Cuidado, né? Tem que ter o contato do CEP. Então, essas pendências elas são muito comuns e fazem com que o projeto seja reprovado. Às vezes o cronograma é iniciado antes da aprovação ética, né? Ausência de justificativa, por que esse grupo vai entrar, né? Descrição insuficiente da segurança dos dados, uso IA sem explicação, inconsistência entre protocolo, termo de consentimento livre esclarecido e instrumentos de coletas, são as principais pendências, então. Então, o que se espera? Que pesquisadores demonstrem não apenas conformidade documental, mas também planejamento para privacidade, segurança da informação, inclusão,
acessibilidade e uso responsável de tecnologias digitais, principalmente a inteligência artificial. Deixo para vocês aqui algumas normas principais e as cartas. E muito obrigada. Lembrando, deixo claro aqui que esse texto foi revisado por IA, uma IA chamada Lívia, da Forlex, e os slides foram feitos, sim, manualmente, com o uso do software PowerPoint. Meu amigo PowerPoint. Obrigada.